seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso videocast Empreendedorismo em Tela. Eu sou Vinícius Souza, sou jornalista em formação pela Universidade Federal do Amazonas e hoje eu entrevisto o Gabriel Veras, que é um dos integrantes da Abaré Escola, uma escola de técnicas de audiovisual e também de educação midiática que a gente tem aqui no nosso estado do Amazonas. Então, Gabriel, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, faça um pouquinho de você antes do nosso papo. Bem, obrigado, antes de tudo, pela chance de estar aqui falando sobre a Abaré. Bem, meu nome é Gabriel Veras, eu sou jornalista formado aqui pela UFAM, eu sou amazonense, eu sou virginiano e eu sou garantido. Eu sempre falo que o meu boi, ele representa assim, a coisa mais importante que você pode saber sobre mim, porque isso me define em diversos aspectos assim, da minha vida. Não é só o seu boi, rapaz, é o nosso boi também, é o boi também de quem está nos avistando, né? Espero que sim. Eu espero que sim, mas não tem problema se não for. Mas, Gabriel, aqui pra gente conversar no nosso papo, gostaria que primeiro você apresentasse pra gente o que é a Abaré e o que ela pretende, cara. Bem, a Abaré é um coletivo de jornalistas que trabalha com educação midiática. A gente surgiu oficialmente no dia 7 de abril de 2020, no meio da pandemia, logo no início da pandemia, né? Dia 7 de abril, que é o dia do jornalista. Mas como ideia, como concepção, a Abaré surgiu muito antes, ainda em 2019. Nós éramos um grupo de amigos, eu, Júlio Pereira, Ariel Bentes e Alessandra Taveira, todos alunos daqui da UFAM, já no último período e já naquela ansiedade de o que será da nossa vida pós-universidade. A faculdade foi um período muito rico para a gente fazia parte do Lab F5, que é o Laboratório de Jornalismo Experimental daqui da UFAM, coordenado pela professora Mirna Feitosa, e era um espaço que a gente podia fazer muita experimentação de verdade, que a gente podia testar coisas novas, linguagens novas, formatos novos dentro do jornalismo. E eu, Ariel, Júlia, a gente já tinha uma pequena vivência de redação desse jornalismo mais mercadológico, que a gente via um pouco que não era o caminho que a gente estava acostumado com a universidade. Então a gente pensando, tá, e agora que a gente está muito próximo de se formar, o que a gente vai fazer com toda essa inquietação que a universidade provocava na gente? E a gente passou o ano inteiro pensando em várias formas. Aí a gente vai desde o tradicional, vamos fazer um site nosso, fazer nossas reportagens, e pensamos em outras coisas, até que surgiu a ideia de trabalhar com educação midiática, que era uma coisa que a gente já tinha sido introduzido de uma forma muito pequena e que a gente via muito potencial. Então a gente foi estudar um pouco mais sobre o que era educação midiática, o que a gente podia fazer com aquilo, e aí a gente foi desenvolvendo essa ideia e aí surgiu a Abaré. E o nosso trabalho é justamente esse, a gente fez, né, por 2 anos, por causa da pandemia, muita atividade no ambiente digital, mas agora também já de forma presencial, de fazer oficinas, rodas de conversa. A gente vai nas escolas, a gente fala sobre o que é jornalismo, o que é comunicação, o que é desinformação, o que não é jornalismo, para as pessoas também poderem entender. E a ideia é muito de democratizar esses debates que a gente tem na universidade, sobre jornalismo, sobre desinformação, fazer com que esses debates que a gente está tendo na universidade cheguem também num público mais amplo possível. Então a gente tem esse foco de fazer, de levar esses conteúdos, esses debates, essas oficinas também para as escolas, para as comunidades periféricas, para o interior do Amazonas. E é isso que a Abaré tem tentado fazer aí em quase 3 anos de atividades. Cara, tu falou do teu time que tu começou, mas além de ter um time, além de ter teus amigos mesmo, quais foram assim os principais desafios, mas ao mesmo tempo assim, o que tu aproveitou daqui da universidade para começar a Abaré? Bem, para início de conversa, a Abaré é completamente fundada nesse ambiente de universidade que a gente teve aqui na UFAM. Inclusive, Abaré, a palavra Abaré, é um termo arawak que significa amigo. E vem muito dessa percepção que a gente tinha de que nós éramos todos amigos. E de que era isso que ia definir a Abaré enquanto coletivo.
mas também vem muito das inspirações, por exemplo, dos nossos professores. Tinham duas professoras que nos inspiravam muito, que é a professora Mirna Feitosa, que coordenava o Lab F5, e a professora Ivânia Vieira. A professora Ivânia Vieira, que tinha um projeto por muito tempo na UFAM de comunicadores populares, onde ela levava também um pouco desse conhecimento da universidade, de produção de jornalismo, para comunidades periféricas de Manaus e fazer oficinas para que as pessoas pudessem também produzir jornalismo de forma popular, de forma participativa. E isso foi um projeto que já não estava em andamento no meu período da universidade, já não estava mais acontecendo, mas que todo mundo sempre falava de uma forma muito inspiradora. Então, chegou pra gente de uma forma, gente, é isso que a gente quer fazer. Então, a gente contou muito com uma inspiração dos nossos professores e também, de uma certa forma, um apoio teórico, porque educação midiática não é uma das matérias do currículo da UFAM. A gente não teve nenhum debate aprofundado sobre isso na nossa grade, na nossa formação. Mas, justamente, por estar nesse ambiente universitário, a gente falava para os professores e professores, o que é que você acha disso? Como a gente pode falar de uma forma mais simples sobre jornalismo? E sempre foram professores que estiveram muito abertas a ajudar. Então, eu acho que manter esse vínculo com quem já está fazendo isso há muito tempo, com quem já está em sala de aula, com quem já está falando de jornalismo, que já está explicando, esmiuçando esse mundo, às vezes muito maluco, que é a comunicação, foi de extrema importância para que a gente tivesse aí uma base para poder partir de algum lugar. Gabriel, assim, para a gente montar um time também, a gente precisa, de certa forma, de verba, né? Às vezes a gente também vai precisar de infraestrutura, às vezes de uma orientação de algum parceiro para ajudar nesse nosso business plan, né? Utilizar um termo aí contemporâneo. E como é que vocês conseguiram esse tipo de ajuda, cara? Cara, primeiro, antes de tudo era um grupo de 4 jornalistas, né? A gente não sabia nada de dinheiro. Acho que até hoje a gente aprendeu muito pouco sobre como administrar a questão financeira. Mas logo no início a gente já sabia que duas coisas, assim, primeiro, a gente não ia ter dinheiro enquanto a Abaré, porque era o que estava surgindo ainda muito incipiente, então a gente não podia contar com um grande financiamento de início. E também a gente não ia receber nada pelo trabalho que a gente ia estar fazendo, então a gente estava fazendo trabalho de forma voluntária. Foi assim que a Abaré foi se estabelecendo. E eu acho que tem um diferencial quando você vai fazer esse trabalho, a gente foi de alguma forma chamando a atenção de algumas pessoas de fora de Manaus, e a gente acabou conseguindo financiamentos. Outras organizações, outros veículos que se interessavam por aquilo que a gente estava fazendo e que pensaram, é uma boa ideia, isso que vocês estão fazendo, eu acredito nisso, então eu vou investir algum dinheiro. Então, nesse primeiro ano, a gente fez tudo sem receber dinheiro algum, sem ter dinheiro nenhum para bancar a própria Abaré. Mas depois desse segundo ano, a gente começou a entrar algum dinheiro, a se manter. Hoje, a Abaré, o grande desafio é que a gente trabalha como um coletivo, então a gente ainda não tem a parte oficial de ter um CNPJ, de estar oficializado como empresa. Então essa hoje, digamos que é a grande demanda que a gente tem. E que a gente está batendo cabeça porque, como jornalista, a gente não aprendeu como que faz todo esse projeto de se oficializar, de abrir uma empresa, né? Então, a gente está batendo cabeça, a gente já está há meses debatendo qual é a melhor forma de fazer uma empresa também, porque a gente não quer se tornar aquele modelo tradicional, capitalista, mas sim algo que represente também toda essa ideologia que a gente está construindo na Abaré já desde 2020. Cara, assim, não falando exatamente sobre cifras, né, mas como é que é assim, a fonte de renda hoje do teu projeto? Hoje a Abaré, a gente conta basicamente com financiamento de organizações parceiras. Então tem algumas organizações da sociedade civil que promovem editais, que promovem chamamentos
que promove projetos em parceria e elas acabam investindo algum dinheiro dentro da Abaré para fazer que os projetos aconteçam. Então a gente trabalha muito hoje ainda dessa forma. Mas a gente quer muito, a gente está mirando no futuro próximo em abrir um financiamento coletivo também. Porque tem muita gente, muito jornalista que pode até não ter muito dinheiro, mas que quer ajudar a investir de alguma forma, nem que seja pouco dinheiro, mas para a gente é muito. Então a gente está buscando novas formas para a gente também não ficar só dependente, né, desses editais, dessas organizações parceiras, que são muito importantes, mas também elas têm suas visões próprias e a Abaré quer construir um caminho também independente. Bacana. Então quer dizer que esse ecossistema em que tu se encontra de empreendedorismo, então de certa forma ele é favorável. Tu avalia dessa forma o ecossistema que a gente vive aqui? Olha, eu acho que tem... Aqui a gente vai entrar num ponto que pode render até muito pano para manga. Mas assim, por ser uma organização que fala de jornalismo, que está na Amazônia, que fala da região amazônica, a gente vê que tem muita gente interessada em financiar organizações na Amazônia, em financiar o jornalismo na Amazônia, em financiar qualquer coisa que seja relacionada à Amazônia. Então a gente vê um público muito grande de pessoas que querem, de alguma forma, depositar algum dinheiro nas iniciativas daqui. Então, isso pode ser um caminho favorável, né? Tem gente disposta a bancar iniciativas jornalísticas na Amazônia. Isso pode ser um caminho favorável. Mas, dentro da Abaré, a gente já está numa discussão que não é só de receber esse dinheiro, mas também ver quais são as intenções dessas organizações que estão, né, de alguma forma, financiando. Porque a gente vê, às vezes, algumas empresas com um histórico super negativo e que abre uma associação para financiar e que dá dinheiro. E assim, a gente pensa, ok, é até um bom dinheiro, mas não é um dinheiro que eu quero. Que não, dentro daquilo que a gente, como a Abaré, acredita, não seria 100% bem-vindo. Então eu acho que a gente acaba entrando num dilema, né? Tem muita gente disposta a bancar e a financiar organizações na Amazônia, mas a gente acaba fazendo uma peneira para ver quais organizações a gente realmente quer receber esse dinheiro. Porque é uma via de mão dupla, né? Uma organização ela financia esse veículo, mas ela também usa isso como uma forma de se promover e de uma forma uma responsabilidade social da empresa. Então a gente não quer dar esse aval para qualquer empresa também. É um dilema que a gente enfrenta hoje, mas também parte da nossa visão de negócio. Sim. Gabriel, conta aqui pra gente um acerto e um erro que vocês já conseguiram na Abaré. Aquelas histórias de empreendedor, assim, que são... Um acerto, olha, eu acho que a gente tem mais erros do que acerto. A gente também acertou bastante, mas a gente erra muito nesse caminho. O lema, o nosso lema interno da Abaré, a gente repete muito meio que como um mantra, aquele meme da Débora Seco, né? A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode ser, o que a gente consegue ser. E a gente já, né, às vezes, desde isso a gente pensa, nossa, eu quero fazer, a gente planeja as coisas de uma forma muito especial, e quando você coloca os pés no chão, quando você vai ver, você não tem braço suficiente, você não tem como realizar. Eu diria que um erro que a gente teve foi muito engraçado. A gente fez uma ação na feirinha do Eduardo Ribeiro, no Dia da Amazônia, uma ação sobre desinformação, e a gente ia distribuir mudas de plantas. Só que a gente pensou, cara, né, falar sobre a Amazônia, ninguém vai querer parar para ouvir a gente, assim, não vai ter um público muito grande. E a gente não botou fé naquilo que a gente estava se propondo a fazer. E aí a gente pensou, acho que 200 mudas dá, porque a gente não vai ter muita gente lá, que isso, é uma ação num domingo, assim, dia da Amazônia, não sei se vai dar certo. E quando a gente chegou lá, a procura foi tão grande que gerou um pequeno caos, porque as pessoas estavam... gerou uma fila muito grande de pessoas que queriam participar, queriam ouvir o que eu estava falando, e a gente ficou perdido, que a gente não conseguia atender as pessoas, a gente
foi um desastre completo, mas, assim, desastre de preparação mesmo, de não olhar com mais, de acreditar, eu acho, naquilo que a gente estava fazendo, de que as pessoas iam sim parar para ouvir a gente, de que a gente ia conseguir chamar a atenção das pessoas. Eu acho que faltou um pouco dessa astúcia nossa, de início. Eu acho que no início também faz parte de você nem sempre conhece o seu potencial 100%. Mas acertos, sabe que é mais difícil falar de acerto do que de erro? Eu não sei não, ó. Eu acho que um acerto que a Abaré teve, eu acho que foi construir redes desde o início. Construir uma rede de jornalistas, de organizações parceiras, desde o início, desde que a gente começou a trabalhar. Porque hoje, muito dos projetos que a gente tira do papel, muito do apoio que a gente tem, se dá por essa rede que a gente plantou lá do início, que a gente vem mantendo e que, de certa forma, nunca esquece da gente, acaba trazendo a gente para mais projetos, levando a gente adiante. Eu acho que cultivar essas relações foi muito importante para a Abaré se estabilizar enquanto organização. A gente acredita muito no jornalismo e numa comunicação feita de uma forma participativa. A Abaré não é, internamente, nós somos uma organização, né, vertical, a gente trabalha de forma muito horizontal, a gente não tem uma chefia, por exemplo. E a gente tenta fazer isso também nas nossas relações com outras organizações. Eu acho que isso tem sido uma forma muito acertada de lidar. Falam muito de network, né? Eu acho que isso é essencial também. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Abaré, eu vi que tem vocês lançaram no final do ano passado no blog, que alguns estudantes da rede pública conseguiram fazer correções em infográficos de questões políticas, eleitorais. Tu acha que isso aí, tipo, é uma grande vitória para vocês, assim, tipo, é uma grande conquista para o projeto de vocês, e é exatamente isso que vocês esperam? Eu acho que é uma conquista em dois aspectos. O primeiro é que esse projeto que a gente fez em parceria com um professor, o professor André, de uma escola, acho que lá na Cachoeirinha, se não me engano, que é professor de matemática, não foi uma demanda que surgiu dentro da Abaré, mas foi uma demanda que surgiu do professor, da escola, e ele buscou a Abaré. É interessante, eu acho que isso mostra um pouco de como o nosso trabalho, de alguma forma, está consolidado, que é perceber que outras pessoas com quem a gente não tinha uma relação de início já conhecem o nosso trabalho, já se interessam e procuram a gente de alguma forma. Eu acho que isso é um indicativo de que a gente está no caminho certo. Isso aí entra numa boa questão, porque não dá para você entrar numa sala de aula hoje sem ter o aluno com celular ou às vezes até um notebook. Então, acho que, não sei se tu avalia dessa forma, é até uma boa oportunidade de se ver que pode trabalhar com as TICs também, tanto no ensino fundamental quanto médio. Tu consegue ver dessa forma também? Acho que sim, a comunicação, os meios midiáticos hoje eles são grandes aliados. Não dá mais pra gente tirar isso da nossa vida, né? É praticamente impossível. Desde que eu saí da universidade, tentando desinstalar o WhatsApp da minha vida, eu não consigo. Porque todo dia aparece alguma coisa nova pra fazer naquele aplicativo, tá todo mundo lá. Não dá mais pra sair. Se você sair do WhatsApp, você parasse de existir. Então, eu acho que ter essa percepção de como o mundo hoje ele é e que a mídia ela é aliada. É muito do nosso trabalho, quando a gente fala de educação midiática, também entender qual é a forma certa e responsável de usar e de consumir os produtos midiáticos. Então, isso vai desde de um vídeo no Instagram, de uma matéria de jornal, de um noticiário na TV. Então, isso acaba passando por diversos formatos. Por muito tempo, eu acredito que isso foi um tabu em sala de aula, mas hoje em dia isso não tem mais espaço, acredito, no universo pedagógico. Porque
você não tem mais como separar 100% o aluno na sua vida do ambiente digital. As próprias escolas hoje em dia têm muito mais ferramentas digitais, né? Eu acho que é um caminho promissor no mundo da educação também. Gabriel, só pra gente entrar aqui nas últimas perguntas. Já? Fala aí um pouquinho, cara, o que um empreendedor precisa no dia a dia? Quais são as skills que ele precisa no dia a dia para lidar com as pessoas e tudo mais, para lidar com ele mesmo, né? Qual que é? Olha, eu não sei também dizer, mas eu acho que uma coisa que você tem que ter é muita confiança, acreditar naquilo que você faz, acreditar no seu potencial e realmente na missão daquele projeto que você está desenvolvendo. Não é fácil, é muito cansativo. Eu mesmo já pensei em desistir da Abaré, porque nem sempre a gente tem aquele retorno que a gente espera e acumula muita função. Às vezes é muito desgastante, mas eu acho que acreditar na importância daquilo que você está fazendo, ainda mais que a gente fala em comunicação, o jornalismo, a comunicação tem um papel muito fundamental na nossa sociedade. Não sei se a gente consegue refletir o suficiente enquanto profissionais no dia a dia sobre o nosso papel na sociedade, sobre a importância do jornalismo, da comunicação, daquilo que a gente está fazendo e produzindo no dia a dia e o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, eu acho que ter um pouco dessa dimensão é muito importante para você continuar, você saber que o que você está fazendo tem sentido, acreditar naquilo que você está fazendo. Eu acredito muito na Abaré, eu acredito muito que a educação midiática é um caminho para a gente combater a desinformação, um caminho muito eficiente, porque a gente está está formando as pessoas para que a partir daquele momento elas possam lidar melhor com a informação que elas estão consumindo. Então, se eu não acreditasse tanto assim na educação midiática, naquilo que a gente está se propondo a fazer, eu acredito que eu já teria desistido. Mas acho que esse é um grande caminho, porque às vezes o bolso não compensa, às vezes a dor de cabeça também não compensa, mas eu acredito muito que quando você vai numa escola e você vê as pessoas receptivas, quando você vê o feedback de um professor dizendo, olha, aquela oficina deu muito certo com os nossos alunos, quando vem algum jornalista e diz, olha, o trabalho que vocês estão fazendo é muito especial, aquilo não tem preço. Foi um clichê, né? Eu sei. Mas é isso. Bem, então, acredito que praticamente tudo que você falou aqui foi excelente mesmo. Estava aqui anotando e achei tudo que você falou fantástico, desde quando um pouco da tua história acadêmica, um pouco da tua história profissional. Então, só para a gente fazer os nossos trâmites finais aqui, o nosso espectador, se você quiser deixar mais um recado, além de tantos que você já deixou aqui, tão valiosos, só o último aí, para a galera que também quer empreender, que também acredita na educação igual você. O primeiro recado que eu quero deixar aqui é sigam a Abaré nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, nosso arroba é Abaré Escola e o nosso site é abaré.jor.br. Sigam a gente, por favor, isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu acho que é isso. Quando você tem confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você aprende, em quem você é, né? É isso, não tem por onde fugir. Eu acho que é uma inquietação que não vai sair de você. Eu, hoje em dia, diria que eu não seria 100% feliz numa redação tradicional, num ambiente do mercado tradicional do jornalismo. Eu não seria feliz sem estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que, em muitos casos, para muita gente, empreender é uma questão de subsistência, né? A gente tem isso muito claro no Brasil de hoje.
Mas para quem trabalha, faz um trabalho social, como é o caso da Abaré, eu acho que é uma inquietação que não acaba jamais. Eu não ficaria contente, satisfeito jamais se eu parasse de fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, eu acho que a gente tem que se ouvir, porque às vezes a resposta está dentro da gente. A minha resposta hoje para mim, é justamente esse caminho da educação midiática do que a gente está fazendo na Abaré. Eu não sei qual é a sua, mas, enfim, eu acho que as respostas estão por aí. Gabriel, muito obrigado de verdade. Obrigado. Você aí que nos acompanhou durante o nosso videocast, não esqueça também de compartilhar com a galera e de seguir o Apoiando nas redes sociais. Isso aí, galera. Até a próxima.